Que Deus abençoe o seu dia. Eu senti no coração desde agora orar por alguém que o coração estava acelerado, alguma coisa está te preocupando, você está ansioso, ansiosa. Não precisa falar quem é não, mas receba a bênção de Deus aí, amém? Você que entrou aqui assim, olha, estava acelerado, já receba a bênção de Deus em nome de Jesus. O diabo queria roubar a sua bênção, ele não queria nem que você prestasse atenção na palavra, mas ele já perdeu, amém? Salmo 75, nome de Jesus, abra sua Bíblia. Bom dia para quem está em casa também. Como brinca o pastor Jaime, para quem está em casa pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vai assistir. Mas para quem está assistindo ao vivo nesse domingo, dia 7 de junho, às 8 horas e 37 minutos, muito bom dia. Os demais, bem-vindo à nossa programação em qualquer outro horário gravado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Salmo 75 começa a nossa mensagem de hoje. Salmo 75, versículo 1 e 2 diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos. A ti, ó Deus, damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Preste atenção nesse versículo 2. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Qual que é o lugar do filho e da filha de Deus? Vixe, lugar de filho, não é? Lugar de servo, lugar de serva. Quando eu ocupar o lugar determinado, nem todo mundo ocupa. Jesus convida a todos: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, qual que é o lugar que ele quer que nós ocupamos? Na presença dele. Que possamos ir até ele. Para quê, pastor? Quando eu preciso de uma ajudinha financeira, quando eu preciso de uma resposta de um projeto ou de um processo, quando eu preciso de uma cura, também. Mas o melhor é habitar na presença dele. Porque quando você habita na presença do Todo-Poderoso, olha o que diz o versículo 1. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti, ó Deus, damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou juntinho dele, eu sempre vou ter maravilhas para contar. Eu estava assistindo o início aqui, o irmão Almir, mas a irmã Simone, ele contando testemunho, está pertinho de Deus, tem bênçãos para contar, né, irmã Simone? Né, irmão Almir? Também a irmã, esqueci o nome dela, a que deu o segundo testemunho. Qual que é o seu nome, irmã? Maria, a irmã Maria também contando o testemunho. Pessoal, nós precisamos estar perto, e quando nós estamos perto, nós vamos ter testemunhos para contar. Guarde no teu coração esses dois versículos e agora vá comigo lá para o Novo Testamento. Vamos lá. João capítulo 14. Jesus estava conversando com Filipe. E aqui na resposta para Filipe, olha o que diz aqui. João 14. Glória a Deus. João capítulo 14. O versículo é o de número 10 em diante. Se você quiser depois, leia antes, você vai ver que ele estava ali com os discípulos e Filipe fez uma pergunta. Eu ia ler a partir do 10, vamos ler a partir do 8, para melhorar o entendimento. A partir do 8. João 14, 8. João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Preste atenção. Na semana passada, no domingo, nós estudamos sobre a grandeza do nosso Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso.
E nós aprendemos ali na semana passada, ele se apresentando, né? Até mesmo a Jó, mostrando a grandeza dele. Durante a semana toda eu preguei sobre a grandeza de Deus. Abaixo de Deus, ou seja, abaixo, mas ao lado, sendo o mesmo, Jesus é aquele que trouxe essa grandeza de Deus até nós. O nosso vínculo com o Pai é quem? É Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus já estava no meio dos homens, ou seja, no nosso meio, mas muito antes de nós existirmos, junto ali com os discípulos, e Filipe estava pedindo: mostra-nos o Pai. Quantas pessoas que servem a Deus, têm títulos na casa de Deus, pessoas que há muito tempo vivem na presença de Deus e às vezes não experimentaram as bênçãos de Deus. Nós lemos agora no Salmo 75, quando o nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Tem gente que quer ver Deus, um homem de branco, com um vozeirão, né? Quer ver um ser inusitado. Não, pessoal. Deus se manifesta através das obras. Deus se manifesta na minha vida e na sua vida. Ele se manifesta através da minha vida e através da sua vida. Filipe, mesmo andando com Jesus, ele pede: mostra-nos o Pai. Volta para mim, por favor, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas e tudo aquilo que estava acontecendo? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? O que a Bíblia diz? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou. Quem foi esse? Foi Jesus. E mesmo Filipe, estando ali andando com ele, vendo as maravilhas que ele fazia, ele ainda queria conhecer o Pai. Pessoal, o Pai se apresenta para nós todos os dias. Você acordou hoje? Acordei, pastor, respira. Glória a Deus. Quem te deu esse ar para você respirar? É o Pai, é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É Ele que te deu essa alegria de sair de casa nessa manhã, mesmo fria, e vir para a casa dele, louvar, adorar, porque você quer conhecer cada dia mais dele, e ele continua se manifestando no nosso meio todos os dias. Então não tenha dúvida, você que já experimentou algo de Deus, você que já viveu algum testemunho, como eu digo, todos temos testemunho para contar, se estamos vivos já é um testemunho, você já conhece o Pai. Não tenha dúvida de quem o Pai é e de como ele se apresenta a nós. Ele não precisa chegar com uma voz igual falava com Moisés, não. Ele se apresenta a nós através de cada detalhe na nossa vida. Sobre o pão lá na sua mesa para você comer. Sobre a saúde que você tem, graças a Deus por isso. Você que é pai e mãe, olha o que ele te deu vidas para você cuidar. Você gerou, mãe. Você, pai, juntamente com a tua esposa, pôde gerar uma vida. O que mais que você quer para ver o Pai? Ele já se manifestou a você. Todos nós podemos, sim, ver o Pai todos os dias, nos detalhes, mas às vezes nós deixamos. Olha para a natureza. Jesus ensina a olhar para os pássaros. Jesus ensina a olhar para as plantações. Ele diz: e vós, filhos? Ele cuida de cada um de nós, amém? Versículo próximo, vai para o 15. Nós tínhamos lido até até o 13, né? Nós tínhamos lido. Até qual nós lemos? Me perdoa. Até o 11. Então vamos para o 12. Obrigado. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu. Olha que coisa linda. Nós não só podemos viver as maravilhas, mas Deus quer manifestar as maravilhas dele através de cada um de nós. Você homem, você mulher, você é rei, você é sacerdote.
Eu sempre digo, não é proibido você chegar e pegar um pedido de oração de alguém e trazer para a igreja. Vou levar para o meu pastor, está aqui o número do meu pastor. Não é proibido não, pode fazer. Aliás, o meu número é público, coloca até no rodapé aqui para quem está em casa, pode colocar o número aqui. A questão é, você também é de Deus. Você também, mulher, você também, homem, você também, jovem, também pode manifestar o poder de Deus através da sua vida. Olha o que ele diz, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Quem crê em Deus, diga amém. Pronto, você pode fazer a obra de Deus. Às vezes a pessoa acha que fazer a obra de Deus é estar no altar, é estar de terno e gravata, né? É estar de obreiro, é estar cantando, tocando, tudo isso é servir a Deus. Mas nós fazemos a obra de Deus todos os dias, em todo o tempo. Olha o que mais que ele diz, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele nos delegou, ele nos deu capacidade de fazermos as obras dele. Olha o que mais que ele diz, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Quem é filho de Deus, diga amém. O Senhor quer ser glorificado na sua vida. Ele foi glorificado através de Jesus. Se você ler o título da Bíblia, tem Bíblia que tem título no capítulo, né? Você vai ver que ali ele está delegando. Lá em Lucas também ele delega. Nós precisamos conhecer esse Deus cada dia mais. Precisamos reconhecer tudo aquilo que ele tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Tem uma canção de Thales Roberto que diz, através de mim. O Senhor quer se manifestar através da sua vida. Ele quer te usar como canal de bênção. Ele quer que você seja, sim, abençoado. Ele quer que você seja, como diz em Isaías, árvore de justiça, plantação do Senhor para a glória dele. Ele quer ser glorificado em você. Versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É no nome dele, ele nos deu essa autoridade. Pastor, qual que é o segredo? Não tem, mas se tivesse, essa seria a senha, esse seria o segredo, o nome de Jesus. Qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus? Qualquer pessoa pode, mas desde que ela esteja na presença dele. Lembra antigamente, quando a gente usava o nome do papai ou da mamãe, né? Sou filho de fulano, sou filha de fulana. Aqui eu imagino que isso era muito mais forte, porque aqui vocês usam muito o sobrenome, né? O sobrenome tal e tal. Ou seja, através do sobrenome chegava lá, já tinha carta branca, pode comprar. Você chegou a usar isso, meu irmão? Na época do senhor não era assim, né? Mas quem usava o nome do pai ou da mãe para comprar? Sou filho de fulano ou de fulano, não era assim? Era no fio do bigode, né? Chegava e dizia, você é filho de fulano, pode pegar, tem autoridade, glória a Deus por isso. As portas abertas. E aqui o nome da família é tão forte, né? Eu fico olhando, a gente conversa com uma pessoa aqui em Criciúma, aí quando você vai ver, é parente do outro, que é parente do outro, que é parente do outro, e volta e está sempre ali entre família. Ou seja, credibilidade. E o nome de Jesus foi nos dado, pessoal, para usarmos, para verdadeiramente fazermos as mesmas obras que ele faz e ainda maiores. Vamos lá em Lucas. Eu separei aqui um texto de Lucas, mais cedo eu até li na TV com quem estava me assistindo. Deixa eu só pegar esse texto aqui também, nome de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo 19. Olha o que diz. Você está em João, é só voltar um pouquinho. Lucas 10, 19. Olha o que diz aqui. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que forte, pessoal. Ele já nos delegou esse poder. Ele já disse que nós podemos pisar a serpente, os escorpiões, e para não deixar nada de fora, ele diz, e toda a força do inimigo. O inimigo tem se levantado contra a sua vida, contra a tua casa, contra a tua família.
contra uma pessoa que você ama, você tem poder, você tem autoridade. Se você está na presença de Deus, se você não está usando esse poder, é porque você não quer. Porque ele já deu. Ele já delegou para mim e para você esse poder, para pisarmos serpente, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Onde você usar a sua autoridade, o mal tem que bater em retirada. Jesus não fazia isso? Fazia. Quando ele chegava nos lugares, ele ensinava, sempre ele ensinava primeiro. E depois ele usava a autoridade que o Pai o deu. Ele mandava o mal embora, ele perdoava pecados, ele curava os enfermos. Se ele fazia, se eu e você somos discípulos, nós também podemos fazer. Não é porque eu disse, porque a palavra de Deus diz, está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Pastor, mal tem se levantado lá em casa, está usando o meu marido, está usando a minha esposa, está usando o meu filho, está usando o meu vizinho. Pastor, é uma doença que entrou. Pastor, são as finanças que não estão bem. Use o poder de Deus, use a autoridade. Eu me lembro de um testemunho que o missionário R.R. Soares conta sobre tomar posse da bênção, onde ele já conhecia o poder de Deus, ele já usava, né, essa autoridade para tomar posse da bênção. Em uma área ele ainda não usava, nas finanças da igreja. E ele conta que teve um dia que não tinha dinheiro para pagar a televisão, tinha um monte de conta atrasada e ele estava revoltado, e ele chegou a falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento, não dá, assim não dá, eu te sirvo e as coisas não dão certo, e reclamando ali, né, diante de Deus. Tem oração nossa que é mais murmuração do que oração, né, pessoal? E ele estava fazendo isso, ele conta. E depois ele conta que quando ele chegou em casa, Deus tocou no coração dele. Ele foi de São Paulo ao Rio de Janeiro dirigindo e murmurando. Quando ele chegou em casa, Deus falou ao coração dele: espera aí, mas você não aprendeu a determinar na cura e foi curado? Determina também nas finanças da igreja. Ele falou: Senhor, esquece tudo que eu falei durante todo esse caminho. Se eu não me engano, ele falou que era 7 horas ou 5 horas de viagem. Esquece tudo, Senhor. E ele falou: Satanás, em nome de Jesus, eu me levanto contra você agora e você vai soltar as finanças da igreja. E soltou, pessoal. Tudo mudou, porque até então ele usava a autoridade que Deus o deu para algumas áreas da vida, para abençoar pessoas, para curar as pessoas, mas não usava na própria vida financeira da igreja. Às vezes nós deixamos de usar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. É como se você tivesse um martelo para bater um prego, aí na hora de bater o prego, você pega a colher, pega o alicate, pega o fundo da garrafa e o martelo está ali parado, pronto para você usar, mas você não usa, não. Use a ferramenta certa. Use o nome de Jesus, foi a autoridade que ele te deu para pisar serpente e escorpiões. É proibido pedir ajuda? Não. É proibido não. Os pastores estão à disposição para te abençoar, para te ajudar, os obreiros também. É importante você andar com irmãos na fé, porque quando você está fraco, o outro ajuda a te levantar. Na quarta-feira eu pregava sobre Moisés. O povo de Deus estava sendo afrontado pelos amalequitas, e quando Moisés falou com Josué: olha, amanhã você vai pegar os homens de guerra e vai lutar. Josué foi: e eu vou estar no cume do monte, ele, Arão e Ur. Chegou certo momento que ele estava fraco, ele estava cansado, ele não conseguia segurar as mãos para cima mais, e a Bíblia diz que quando a mão dele se abaixava, o povo perdia, quando levantava, o povo vencia. Mas tinha 2 homens de Deus do lado dele, um segurando uma mão, o outro a outra, e colocaram uma pedra para ele sentar. Ou seja, é importante sim termos ajuda, pessoas da mesma fé, mas a autoridade Deus já te deu, está no nome dele. Use essa autoridade. Ainda hoje, antes de sair daqui, se você está doente, você vai mandar essa doença embora em nome de Jesus. Satanás tem tocado nas suas finanças? Tem. O que você tem que fazer? Tem sido fiel a Deus? Ah, não, pastor, não tem sido fiel. Em primeiro lugar, peça perdão para Deus. Fala: a partir de hoje eu vou ser fiel. Que aí você volta para Deus. Você não está mais separado. Aí você vai levantar a tua voz e falar: Satanás, Deus me deu autoridade. E na presença dele eu estou. Você vai soltar minhas finanças a partir de hoje em nome
de Jesus. Use o nome, pessoal. Pastor Jaime sempre diz, às vezes nós pregadores, na hora da oração forte, colocamos até um fundo, né? Aquele fundo emotivo, bum, 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 o pessoal está tocando, faz um som mais alto, tudo isso é gostoso. Mas o final é sempre o mesmo, é o nome de Jesus. Independente se seja gritando, com um fundo musical, né, agitado ou não, o importante é o nome de Jesus. Vamos agora para Atos, vamos lá, Atos, capítulo de número 19. Olha que coisa linda o que aconteceu aqui em Atos. Atos 19. Você está Lucas, João, depois Atos. Atos 19, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que, pessoal? Maravilhas. Qual foi o primeiro versículo que lemos? Quando o teu nome está perto, as suas maravilhas o declaram. Paulo chegou perguntando: espera aí, vocês já são batizados no Espírito Santo? Eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Eles já eram batizados no batismo das águas, o batismo de João. Só que Paulo impôs as mãos e eles foram batizados no Espírito Santo. E Paulo começou a mostrar ali esse poder que Jesus nos deu. Poder para pisar serpentes e escorpiões. Fazer as mesmas obras que ele fazia. E a Bíblia chega a dizer aqui, que no versículo de número, qual o último que lemos? 11, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha o 12 o que diz: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É sobre isso, pessoal. Paulo era melhor do que eu e você? Não. Paulo era um homem pecador antes de conhecer Jesus. Ele era perseguidor dos cristãos. Certo dia ele teve um encontro com Deus. Certo dia Jesus falou com Paulo, e a partir daquele dia a vida de Paulo mudou. A partir daquele dia começou ali uma nova história, de perseguidor a perseguido. Agora ele era discípulo do Senhor. Todo discípulo do Senhor vai ser perseguido de alguma maneira, mas agora ousado na presença de Deus. Até os lenços e aventais eles tiravam dele e levavam, ali tiravam do corpo dele e levavam aos enfermos, e os enfermos eram curados, os demônios, as enfermidades saíam, os demônios, os espíritos malignos também saíam. Ou seja, por quê? Porque ele ousou a crer. E é o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer. Eu sempre gosto de contar testemunho do meu pai, porque meu pai é uma referência na minha vida.
O meu pai, quando eu era criança, a gente morava em uma rua que tinha, acho que 5 casas. Era uma rua sem saída. E mudou uma pessoa ali, uma vizinha, que ela era cheia de demônios. E ela começava a quebrar tudo dentro de casa. E tudo que eles falavam, a única pessoa da rua ali que verdadeiramente tinha esse conhecimento de expulsar demônios era o meu pai. Aí corria, chama o seu Paulo, né? Aí o seu Paulo ia lá e expulsava o demônio. Aí passava um dia, 2 dias, aquela mulher manifestava de novo, chama o seu Paulo. Por que chama o seu Paulo? Não é porque ela o Paulo, coincidência de nome, né? Mas é porque ele usava o poder, a autoridade que Deus o deu, pessoal. A ponto de chegar um tempo que quando falava, chama o seu Paulo, o diabo já falava na boca da mulher, o Paulo não, o Paulo não. Porque já sabia que para ele não tinha vez. E eu e você? Satanás tem olhado para nós desse jeito? Ah, não, na vida dele eu não posso. Na vida dela eu não posso. Por quê? Eles têm autoridade. Eles estão na presença de Deus. É lindo ouvir falar do Paulo da Bíblia. É lindo ouvir falar do meu pai, mas e eu e você? Como temos sido usados por Deus? Qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Ih, pastor, estou 0 na fila. Não, você tem que usar essa autoridade. O mal se manifestou, vai lá e manda o mal embora. E nem sempre o demônio que você expulsa é o que está manifestado, falando lá com aquela voz do diabo. Não, pessoal. É uma doença que se manifestou, você manda ela embora em nome, porque atrás de toda enfermidade, de toda doença tem um espírito maligno. Quando você mandou embora, você expulsou o demônio. Ainda que você não veja, mas você já expulsou esse demônio. É o mal que se levantou lá na sua casa trazendo brigas, contendas. A pessoa era a pessoa mais amável do mundo e de repente mudou. Você não tem que xingar a pessoa nem nada. É na batalha espiritual. Satanás, você vai soltar a vida do meu filho. Você vai soltar a vida da minha filha, do meu marido, da minha esposa. É aquele vizinho que de repente começou a brigar com você. Você não vai xingar ele de demônio, não é isso. Mas você em oração vai falar, Satanás, você vai soltar a vida do meu vizinho, é o seu patrão que começou a pegar no seu pé do nada, e você é uma bênção na vida dele, mas de repente Satanás começou a usá-lo, ou ao contrário, é o teu funcionário. Leve ali diante do Senhor. Use a autoridade que Deus te deu, expulse esse demônio em nome de Jesus. Pastor, mas e se for um caso da pessoa estar manifestada mesmo? Você não é de Deus? Então você tem autoridade sim para pisar serpente e escorpiões de toda obra do maligno. Não foi o que lemos? Olha lá, leia novamente esse versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tem que sair. Onde o poder de Deus chega, onde o nome de Jesus é usado, Satanás não pode resistir. Satanás não resiste ao poder de Deus. Satanás não tem poder nenhum quando o poder de Deus entra em ação. Diga graças a Deus. Próximo versículo 13. Olha, o contrário também é verdade. Olha o que diz aqui. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Usaram o nome de Jesus? Sim. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela... Ah, pastor, mas não é qualquer um que pode usar? Qualquer um que está na presença dele. O poder foi delegado aos discípulos, aos filhos. Eu vou voltar lá no exemplo do início. Você é da família A, B, C ou D. Vou usar a minha família, Prudente.
Eu tinha autoridade para chegar lá na loja e pegar no nome do meu pai, mas o que era da família Silva ia chegar lá e falar assim, ó, quero pegar na conta do Prudente. Você não tem autoridade, você não é filho do Paulo Prudente, então você não pode. E é assim no mundo espiritual. Filho é aquele que confessa Jesus como único Senhor e Salvador e deixa o pecado de lado. Isso nos faz tornar filho. João 1 diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles ali eram filhos de quem que a Bíblia está dizendo? Volta lá um pouquinho, por favor. E os 7 filhos de quê? De servos. Ou seja, não eram filhos de Deus. Pastor, mas ele está falando o nome dele. Sim, mas eles não eram os filhos de Deus. Eles eram apenas filhos do Cefa. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Ou seja, eles não eram servos de Deus. Eram apenas pessoas que queriam fazer as mesmas obras, mas sem a autorização. O que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Então existe uma condicional aí. Eu tenho que estar na palavra e a palavra tem que estar em mim. Não adianta eu querer usar a palavra se eu não estou vivendo em santidade. Não adianta eu querer usar a palavra se eu não sou filho de Deus. Pastor, mas um dia eu já aceitei Jesus, eu me desviei. Então você saiu da presença dele. Você não tem mais autoridade para usar o poder dele, a não ser que você volte para ele. Se é o teu caso, faça isso hoje. Senhor, perdoa meus pecados. Eu hoje estou voltando para a tua presença, seja aqui na igreja, seja em casa, onde você estiver. Eu estou voltando para a tua presença hoje. Eu não aceito mais Satanás me envergonhar. Esses homens foram envergonhados. 2 deles, o que a Bíblia está dizendo ali? Leia comigo novamente. Misericórdia, né? Versículo de número 16, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Que vergonha, pessoal, que vergonha. Por quê? Tentaram fazer aquilo que não era direito deles. Não adianta, pessoal. A autoridade ela é dada e é para aquela pessoa que está em santidade. Exemplo, a pessoa é uma autoridade, um policial. Quando ele está na farda ali, ou quando ele está com distintivo na mão, ele é o quê? Autoridade. Sem aquilo ali, ninguém o reconhece, sim ou não? Mas eu posso pegar o distintivo e usar? Não, eu não tenho autoridade para isso. Eu coloquei a farda, eu posso usar? Eu posso enganar alguém, mas autoridade eu não tenho. Eles pegaram o nome de Jesus para usar, mas eles não podiam usar, porque Jesus diz, aquele que crê em mim. Eles criam em Deus? Não, é aquele que crê. Aquele que crê, ele em primeiro lugar, ele o recebe como Senhor e Salvador. Ele passa pelas águas do batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí sim, você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Mas isso foi bom acontecer por quê? Porque olha o que aconteceu no versículo 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê, pessoal? Engrandecido. Diga graças a Deus. É isso aí. Deus quer te usar de maneira tal que na sua vida e através da sua vida o nome dele seja engrandecido. Lá dentro da sua casa, homem. Lá dentro da tua casa, mulher. Lá dentro da tua casa, jovem. De repente você é o único de Jesus lá. Papai e mamãe ainda não é, os irmãos não são. Mas Deus quer usar você para mandar esse demônio embora da incredulidade, esse demônio da discórdia, da frieza, talvez da religiosidade. Tem pessoas que estão presas na religiosidade e não tem ninguém ali na família para se levantar contra esse mal. Mais uma vez, não é para brigar com ninguém, não é para afrontar ninguém. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais.
Às vezes você não vai falar nada para ninguém. Você vai ensinar, vai falar do amor de Deus, mas a sua guerra vai ser lá no seu quarto, lá no seu privado, né? A Bíblia diz que nós devemos entrar na porta e fechar, no quarto, perdão, e fechar a porta. É estar ali no teu privado. Esse privado pode ser sim um quarto. Tem pessoas que nem têm um quarto independente para entrar, mas é o seu momento de comunhão com Deus. E se levantar contra o mal e falar: Satanás, você vai soltar. Deus me deu autoridade, você vai soltar o meu filho, a minha filha, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, seja quem for, em nome de Jesus. Mas mais uma vez, todos nós poderíamos usar o nome do Senhor, mas só pode usar verdadeiramente aqueles que são filhos, aqueles que crê nele. Versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus. A boa fama espalhou, pessoal. Amar também, né? Imagina quanto que não falaram. Viram os filhos de Cefa? Os filhos de Cefa lá apanharam, tomaram uma surra. Olha lá o que Satanás fez com eles. Falaram ou não falaram? Com certeza falaram. Mas também olharam e falaram: viram como Paulo é usado por Deus? Como Paulo é usado na presença de Deus? Alguns talvez se fosse no dia de hoje ia falar: ó, tem comunhão com o homem. Está juntinho. Quando o teu nome está perto, das tuas maravilhas o declaram. O contrário foi vergonha, opróbrio, porque não estavam na presença de Deus. A questão de Paulo, lindo que Paulo fez. A questão dos filhos de Cefas, que vergonha. Mas e eu e você? Nós temos ocupado o lugar determinado? Quando eu ocupar o lugar determinado, nós lemos no Salmo 75:2. Julgarei retamente. Continuando, versículo de número 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Ou seja, pessoas que não criam em Deus, pessoas que colocavam a fé na magia, colocavam a fé nos ídolos, eles trouxeram tudo ali e entenderam: opa, maior é Deus, melhor é servir esse Deus que é todo poderoso. Eles estavam lá no Salmo 115, servindo os ídolos, aqueles deuses que têm olho mas não veem, tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, tem ouvido mas não ouve, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam. Ou seja, nem se mover eles podem. E eles entenderam: espera aí, eu quero o Deus de Paulo. Jogou tudo lá, coisas preciosas. A Bíblia diz que acharam que montava as 50.000 peças de prata, ou seja, era muita coisa, mas eles abriram mão daquilo tudo, porque melhor e maior é o poder do nosso Deus. E ele deu autoridade para quem? Para quem? Para nós, para mim, pode falar. Deu para nós, e ele quer te usar, e ele quer ser manifestado na sua vida e através da sua vida. Versículo 20 e o último aqui de Atos, depois a gente volta para os Salmos. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Pessoal, nós não podemos ser apenas mais um evangélico, mais um crente, mais um cristão. Não podemos ser apenas mais uma igreja evangélica. Não, pessoal. O poder de Deus tem que estar presente na nossa vida, no nosso meio. Não adianta eu ir para a igreja e voltar, ir e voltar, ir e voltar, e nada acontece. É como se fosse para um restaurante e sempre volta com a barriga vazia. Não, está amarrado em nome de Jesus. Eu vim me alimentar, e o alimento que eu tenho aqui é verdadeiramente poderoso. Eu aprendo e eu aplico, e a bênção de Deus é sobre a minha vida. O nosso Deus tem que ser exaltado no nosso meio. Pessoas que entram doentes têm que sair curadas sim. Pessoas que entram perturbadas têm que sair libertas sim. Pessoas que entram falidas têm que sair prósperas sim. Nós temos que usar essa autoridade em nome
Pastor, estou esperando o Senhor usar. E eu tenho feito a minha parte. Faça a sua também. Seja obediente em todas as áreas da sua vida. Seja santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Agora, ninguém pode andar no caminho pelo outro. Todos nós temos que fazer a nossa escolha. Talvez você, homem que está aqui sozinho, gostaria que a tua mulher estivesse aqui, os seus filhos, mas eles decidiram não estar. Mas você está, você tomou a decisão certa, e vice-versa. Às vezes é a esposa que vem, busca, mas o marido ainda não quer, o filho ainda não quer, mas continue perseverando, continue na presença de Deus, continue usando o nome de Jesus, para que Satanás solte o coração, solte a vida dessa pessoa que ainda não o reconhece como Senhor e Salvador. Voltando para o Salmo 75, para terminarmos, nós lemos o versículo 1 e o 2, nós vamos ler novamente, e depois nós vamos ler o 9 e o 10. Salmo 75, 1 e 2. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti, ó Deus, damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Agora pula para o versículo 9, olha que forte isso aqui. Mas quanto a mim, ou seja, você não pode viver a vida dos outros, cada um vive a sua vida e toma as suas decisões. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Aplauda ao Senhor que Ele merece, amém? Glória a Deus! Olha que forte, pessoal, esse versículo 10. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Coloca na nova versão, por favor. Quero na nova versão. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Quem é justo, diga amém. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé nessa hora. Vamos louvar, vamos glorificar o Senhor. Uma coisa eu sei. Se você entrou aqui e você creu na palavra que foi pregada, a palavra dele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Você tem poder e tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Pastor, eu estava separado de Deus. Eu tinha deixado a incredulidade entrar na minha vida. Eu tinha deixado, pastor, o medo, a ansiedade tomar conta do meu coração. Pastor, eu tinha deixado o pecado entrar, pastor. Oh, meu irmão, hoje é o dia de você mudar essa história. Deus quer comunhão com você. Ele quer te santificar. Jesus nos ensinou como devemos nos santificar. Ele orou ao Pai e disse: Pai, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, Santo Deus. Vai visitando cada homem e cada mulher agora, Pai. Meu Deus, começa uma obra linda na vida dessa pessoa que estava separada do Senhor por um pecado, por uma incredulidade, por uma religiosidade. Visita, Senhor, não só aqui na igreja, mas também essa pessoa que me assiste. Visita, Pai. Oh, meu Deus, assim como o Senhor deu ousadia para Paulo, meu Deus, na tua presença, deu ousadia para esse homem, para essa mulher. Meu Deus, atenda essa oração que é feita de coração inteiro, Senhor. Não somente de lábios, meu Deus, mas com toda a sinceridade. Se necessário for, peça perdão para Ele nessa manhã. Ou se necessário for, fala: Senhor, eu abro mão desse desejo. Eu abro mão disso que eu tenho recebido e que não é lícito, Pai. Fala com Ele nessa manhã. Eu abro mão, meu Deus, daquilo que me dá prazer, mas não te agrada. Fala com Ele. Peça perdão de todos os seus pecados. Oh, mais vale ter o nome escrito no livro da vida do que qualquer fortuna nessa terra.
do que qualquer bem dessa terra. A palavra dele chega a dizer que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Ele tem o melhor para você, mas antes de tudo ele tem salvação. Ele te ensina a buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida. Santo Deus, que seja um amanhã de restauração, que seja um amanhã de conversão genuína, que seja um amanhã do manifestar do teu poder. Ah, meu Deus, vai tocando no mais íntimo do ser dessa pessoa. Ah, meu Deus, se há espíritos malignos habitando na vida dessa pessoa, Pai querido, ele não vai resistir, ele vai bater em retirada. Esse mal que tem assolado a mente dessa pessoa, esse mal que tem assolado o corpo, esse mal que leva essa pessoa para a idolatria, para a religiosidade, eu digo, acabou o mal. Você não tem mais lugar nessa vida. Você vai ter que bater em retirada. Você chamado principado, você chamado potestade, você chamado hoste espiritual da maldade, demônio que assola o organismo dessa pessoa com essa dependência química. Eu quebro o teu poder agora, eu te dou a ordem, solta. Tem que sair, tem que bater em retirada. Você mal que tem assolado os sentimentos dessa pessoa, você mal que tem assolado o coração dessa pessoa, colocando aquilo que não agrada a Deus, eu quebro o teu poder agora, eu desfaço as tuas obras e eu te dou uma ordem, tem que bater em retirada. Você não pode permanecer nessa vida. Meu Deus, vai tocando, Pai. O poder de Deus vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés, eu te peço. Meu Deus, no mais íntimo do ser desse homem e dessa mulher. Ah, meu Deus, toca na mente, toca no coração. Ah, meu Deus, toca, meu Deus, na vida do marido, da esposa, do filho, da filha. Vai tocando onde, meu Deus, o homem não pode tocar. Ah, meu Deus, vai tocando onde a ciência não pode tocar. E onde há uma obra do maligno, onde há um tumor, onde há uma dor, uma infecção, onde há uma paralisia parcial ou total, onde há um encurtamento no membro dessa pessoa, onde há, meu Deus, uma cegueira parcial ou total, onde há um tumor, meu Deus, seja qual for o nome, eu digo, tem que sair, tem que bater em retirada. Satanás que tem assolado o casamento dessa pessoa, Satanás que tem assolado a família dela, eu quebro o teu poder, eu desfaço as tuas obras e eu te ordeno, saia, solta, vai pegando tudo que é seu, vai pegando toda a tua obra. Você, Satanás, que recebeu um trabalho contra a vida dela, você recebeu um trabalho contra a filha, contra o filho, contra a família dessa pessoa, você recebeu um trabalho contra o ministério dela, nunca mais ela teve prazer de servir a Deus. Eu quebro o teu poder, eu desfaço as tuas obras e eu digo, saia, vai embora, bata em retirada, sai daí com essa vertigem, sai daí com essa labirintite, sai daí com essa tonteira. Em nome de Jesus eu estou orando, em nome de Jesus nós unimos a nossa fé e dizemos, saia, vai embora e não volte mais. Diga, Senhor Jesus, eu peço agora, toca no mais íntimo do meu ser, e onde há uma obra do mal, que o Senhor venha restaurar. Fique em silêncio agora, Pai. Eu ministro com a autoridade que o Senhor me dá. Autoridade, meu Deus, para curar enfermos, para expulsar demônios. Eu ministro, meu Deus, sobre essa autoridade da Tua palavra, que os espíritos, meu Deus, sejam arrancados e não volte mais. E que onde havia uma obra maligna, Pai, que haja, meu Deus, a Tua bênção, a cura, a libertação, a restauração total e completa. Eu oro em nome de Jesus. Oh, Santo Deus, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e que o Senhor fez maravilhas no nosso meio nessa manhã. Oh, você tem motivos para louvar agora.
Você tem motivos para glorificar o Todo-Poderoso. Creia, você que entrou doente, que você vai sair daqui curado nessa manhã. Você que está em casa, onde você estiver, receba o poder de Deus também. Oh, abre o teu coração para adorar agora. Você que tinha um tumor, procura esse tumor. Você que não podia mexer com um membro do teu corpo, mexa. Ou você que entrou com a dor, procure a dor agora. Vai glorificando a Ele, vai glorificando. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Oh, não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, não. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Diga: Senhor Jesus, eu assumo todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, e aplauda Ele que Ele merece. Amém? Glória a Deus. Certa que